Nós vamos comentar de uma palavra que está no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 8, do versículo 5 até o versículo 13. Esta é a segunda mensagem que eu ministro para vocês no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Eu tenho feito esse estudo aqui na Casa de Recuperação e falado sobre esses textos. E aqui nós estamos falando dos milagres de Jesus, né? Semana passada nós falamos sobre o leproso, vocês lembram? Falamos daquele que era leproso e Jesus curou. Uma história, uma passagem muito bonita, né? E agora é um outro milagre. Esse segundo milagre aqui, eu acho ele extremamente importante para alimentar a nossa fé. Primeiro, o milagre mostra o poder da palavra de Jesus. Jesus ele não tocou naquele homem que estava doente. Ele não colocou as mãos, ele não fez que nem ele fez no leproso. Viu que foi o contrário, né? No leproso ele encostou no leproso e ninguém encostava em leprosos. Ele encostou e curou. E aqui ele não encosta, ele não vê, mas ele libera uma palavra. Ele fala assim, vai lá e ele já está curado. E diz a Bíblia que ele foi curado imediatamente. Mas esse texto ele tem muitas outras coisas importantes. Ele não fala apenas de uma cura. Isso que é legal, né? Porque ele não fala apenas da cura desse homem. Esse texto ele vai dizer o seguinte, que existe um homem que ele era um centurião romano. O que é centurião? Centurião era um comandante. Ele tinha um grupo de homens, de soldados, que obedeciam às suas ordens. Eram 100 homens. Daí vem a palavra centurião. Era 100 homens que ele tomava conta. E ele era romano. Ele não era judeu. Ele era romano. Então ele tinha a fé dele, tinha os deuses dele, ele tinha as crenças dele. Cada nação tinha um jeito, né? Um deus, uma divindade. Eles não serviam o Deus de Israel. E esse centurião, ele ouviu falar de Jesus. Jesus curava, que Jesus libertava. E aqui começa o milagre, do meu ponto de vista. O fato daquele homem, sem ser judeu, buscar ajuda em Deus. É igual você pensar o seguinte, uma pessoa que nunca entrou numa igreja, que não é evangélica, que não tem, às vezes não crê em nada, às vezes é até ateu. E na hora da luta, do aperto, vai lá buscar em Deus. Foi tipo isso que aconteceu. Ele foi buscar ajuda em Jesus. Um outro fato importante, não é só o fato dele ser estrangeiro, mas um outro fato importante, que ele foi pedir ajuda, não era ele que estava doente. Vocês perceberam? Quem que estava doente? Versículo 6, o que está dizendo aí? O meu empregado. Meu empregado, meu criado, meu servo, meu soldado. Então percebe que não era o filho dele, não era o filho, não era a esposa dele. A gente nem sabe se ele era casado ou não, né? Quem estava doente, quem estava enfermo aqui, segundo o texto, era um criado, um servo. Hoje em dia, a relação que um empresário, né, comerciante tem com um funcionário é uma relação de respeito, né? Então tem o respeito, tem os direitos. Hoje o cara que trabalha numa empresa, ele tem os direitos dele, tem o salário dele, ele tem as suas obrigações e tem os seus direitos. Mas nessa época aqui, quem era criado, quem era escravo, ou quem era um soldado apenas, não tinha valor nenhum. Não tinha valor. Era como uma mercadoria. Uma cadeira quebra, o que a gente faz? Troca, joga fora. Então, o que era mais fácil acontecer era o seguinte, só para vocês pegarem aqui o negócio do texto. O que era mais fácil acontecer era ele ficar doente e o centurião fazer o quê? Você está dispensado, pode ir embora e vamos pegar outro aí para ficar no lugar dele. Então ele tá ruim, troca, pronto. Porque as pessoas, elas não tinham valor, né? A relação de pessoa, funcionário, escravo e servo, isso até há pouco tempo
Na verdade, ontem, se não me engano, foi comemorada a abolição da escravatura aqui no Brasil. Ontem. Então imagine só, né? Não tinha direito algum nessa época. E ele se demonstra preocupado com o servo dele. Ele não queria trocar. Ele foi lá pedir para Jesus para que fizesse algo por ele, né? Então diz aqui a Bíblia que Jesus falou o quê? Eu vou lá na tua casa. Eu vou na tua casa. Eu entrarei lá e eu vou levar saúde para ele. E na hora que Jesus falou assim, eu vou lá, vou entrar na sua casa, eu vou orar por ele, o que ele respondeu? Não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Eu sou um homem que, sei lá, eu sou um falho, eu tenho as minhas imperfeições. Ele viu quem ele era, né? Eu não sou ninguém para o Senhor ir na minha casa. Não é que ele não queria receber Jesus, mas ele não se achava digno de receber Jesus na sua casa. Jesus falou assim, então faz o seguinte, você quer uma palavra? Então vou liberar uma palavra sobre ele, mas olha, a tua fé é muito grande, é muito impressionante a tua fé. O que eu acho interessante é que esse homem que tinha tanto poder, tinha 100 soldados ali, que ele falava, vamos lá, pulava ali, ele mandava e desmandava. E ele não se via nas condições de receber Jesus. Isso acontece com a gente quando a gente tem a consciência de quem nós somos. Porque o que a gente merece? Quem aqui não é pecador? Todos nós somos pecadores. Começar de mim. Todos nós somos pecadores, somos falhos, né? Será que Deus me ouve, pastor? Ouve. Ouve sim. Será que Deus me vê? Vê, lógico que te vê. Eu não sou melhor do que você, e você também não é melhor que eu. Não é melhor do que o outro aí do lado. E o outro que vai chegar aqui, semana que vem, que vai chegar numa condição talvez igual quando você chegou, ou até pior, ele também não é melhor ou pior que você. Jesus, ele coloca todos, e aqui o texto fala isso, que ele coloca todos no patamar de igualdade. Mas na cabeça de um judeu, Deus era só de Israel. Por isso que a gente fala Deus de Israel. Porque Deus era de Israel. Quem que Deus ouve? O povo de Israel. Deus não ouve o estrangeiro. Por que Jonas, livro de Jonas, por que Jonas ficou revoltado ele queria que Deus destruísse os ninivitas? Porque eles não eram judeus. Então Deus tem que destruir mesmo, são pecadores. E Deus falou, não vou destruir eles não, vou dar uma chance para eles. E Jonas ficou louco, como assim? Mas eles não são judeus. É um povo violento, um povo que não serve Deus, um povo que dizem que tinha até canibal entre eles, carne humana. Como que Deus vai perdoar, vai ouvir? Deus falou, eu vou ouvir. Então, às vezes, a gente olha assim e dependência química é um negócio muito terrível, né? Porque as pessoas gostam de inferiorizar, né? As pessoas gostam de julgar. E a diferença minha para vocês, pode ser que o meu pecado seja diferente do teu, mas todos nós somos pecadores. Então eu não posso julgar vocês e vocês também não podem me julgar. Então Jesus, ele ouviu um estrangeiro que pediu oração por um escravo. Isso na cabeça de um judeu não entrava. Não entrava. Hoje é comum a gente ler esse texto. Jesus curou um homem pelo poder da sua palavra. Mas o texto fala muito mais do que isso. Ele curou um homem que era escravo, que era considerado uma ferramenta de trabalho apenas, porque um estrangeiro pediu para ele. Se nós colocarmos essa palavra para o dia de hoje, para o nosso agora, o que nós podemos dizer? Que Deus ouve todos. Não importa se você é escravo, se você é livre, não importa se você é rico ou pobre, se você é evangélico ou nunca entrou numa igreja, se você não importa. Se você pedir com fé, ele vai te ouvir e vai te responder. Amém? E por que eu estou dizendo essa palavra para vocês? Porque aqui dentro vocês não sofrem preconceito.
Aqui dentro não. Aqui dentro, você não tem preconceito com você, você não tem com ele, eu não tenho com você, vocês não têm comigo. A gente não tem. Aqui a gente é todo mundo igual. Mas a realidade lá fora, vocês sabem que ela é diferente. Vocês sabem. Lá fora, infelizmente, isso já estou preparando vocês, não é de hoje que eu tenho dito isso. Lá fora, não é como aqui dentro. Lá fora, nem todos vão olhar para vocês com respeito. Nem todos. É aquele olhar com desconfiança. É aquele olhar de... Mas você é ex-dependente, você é isso, você é aquilo. As pessoas colocam rótulos na gente. Jesus simplesmente ouviu, respondeu e curou aquele homem. Então isso tem que ficar muito claro na cabeça de cada um de nós. Que Jesus, ele nos ouve. Ele nos ouve. E não importa o que as pessoas digam, não importa se alguém disser que ele não ouve. Ainda que eu diga para vocês, vocês me respeitam. Ainda que eu diga, Deus não te ouve. Isso é mentira. Você pode falar, pastor, isso é mentira. Porque se ele ouviu aquele servo, aquele centurião que pediu por um servo, ele pode me ouvir. E o bonito dessa palavra não foi apenas que a palavra de Jesus curou aquele homem. A palavra de Jesus mudou a vida daquele homem. Porque ele estava, o texto vai falar que ele estava muito mal. E algumas outras traduções vai dizer que ele estava praticamente morto. Desenganado pelos médicos. Vamos colocar hoje aí. Estava entubado lá. Muito mal. Se fosse hoje em dia, né? E Jesus, com uma palavra, falou, está abençoado. Ele foi curado imediatamente. Eu tenho orado por muitas pessoas. Muitas pessoas. Agora você sabe que diminuiu um pouco. Esse lance do Covid, parece que deu uma diminuída nos pedidos de oração. Mas eu orei por muita gente, de um ano para cá, entubado, pessoas desenganadas. E algumas semanas atrás, um amigo falou assim, pastor, olha por o fulano aqui, me passou o nome, e eu falei, amém, vou orar por ele. A gente orou na igreja, tem orado por ele direto. E eu fui fazer a barba esses dias aí, né, onde eu faço. O rapaz chegou para mim, ora pelo fulano lá, pastor. E é um nome diferente. Eu falei, esse fulano aí não é um... Falou, é ele mesmo. Eu falei, olha, você sabe que você é a segunda pessoa que me pede oração por ele. Estamos orando por ele, ele vai sair dessa. Desenganado, entubado. Acho que, se não me engano, 40 dias entubado. Mal. Daí ontem um amigo me chamou lá na igreja e falou assim, pastor, o fulano já não está mais entubado. Está internado ainda, mas já melhorou 1.000.000%. Então assim, Jesus pode mudar. Se ele pode curar alguém, se ele pode restaurar a saúde de alguém, ele pode mudar a nossa vida. Ele pode mudar a nossa história. Ele pode prosperar todos vocês aqui. Pode abrir uma porta grande para vocês. Teve um irmão que sentou aqui, teve um irmão que passou aqui com a gente. Ele ajudou a construir essa igreja aqui, que a gente tem aqui na chácara. E ele saiu daqui determinado, retomou. Pastor, eu quero retomar minha vida. Pedreiro bom. Saiu, estudou engenharia, 5 anos de engenharia. Estudou 5 anos. Saiu daqui, 5 anos de faculdade. Tem a casinha dele lá, era um sobrado. Ele construiu um 3º andar na casa dele. Depois construiu um 4º andar. Parece um prédio a casa dele. Fez um monte de casas pequenas para alugar. A vida do cara, ó, decolou. Deus mudou a vida dele. Saiu daqui. Bateu lá embaixo, igual vocês bateram. E Deus começou a dar o crescimento. Então, Deus pode fazer isso. Ele curou esse homem. E o texto vai falar que todos ficaram maravilhados. Jesus falou que eu nunca vi uma fé igual a desse homem. Em Israel, eu não vi ninguém com tanta fé como esse homem. Então, se você tiver fé, uma fé que crê que Deus pode fazer o impossível, com certeza Ele fará grandes coisas na tua vida. Amém? Por isso, guarda essa palavra no teu coração. É uma palavra de Jesus, Ele muda tudo. Ele pode abrir uma porta, pode usar alguém para abençoar vocês. Pode trazer algo de longe para abençoar vocês. Ele pode fazer isso.
como fez na vida desse homem. Amém?